Seu Benedito e Dona Helena tinham 78 anos e não tomavam nenhum remédio. Nenhum. Quando eu perguntei qual era o segredo, eles olharam para as mãos e disseram que nunca tinham parado de viver. E então me listaram as coisas que faziam todos os dias. Mas quando eu fui checar cada uma dessas coisas na literatura científica, descobri que a ciência confirmava todas elas. O que esse casal aprendeu com os pais, e os pais aprenderam com os avós, a medicina passou décadas tentando provar em laboratório. E nós, a geração que trocou tudo isso por conveniência, estamos pagando o preço. Eu sou o Dr. Paulo. Comecei a carreira em hospital público no interior de Minas Gerais, onde atendia pacientes de 70, 80 e 90 anos que faziam envergonhar qualquer exame de alguém 30 anos mais jovem. Com o tempo, parei de perguntar o que essas pessoas tinham de errado. Comecei a perguntar o que tinham de certo. Hoje eu vou te mostrar os 17 hábitos que uniam os brasileiros que viviam até os 100 anos. Hábitos que a ciência confirma, que custam quase nada e que qualquer pessoa pode começar a adotar ainda hoje. Se você tem 50 anos ou mais, fica até o final, porque um dos hábitos que vou revelar mais adiante é o que mais vejo sendo ignorado nas consultas e que pode reduzir o risco de doenças cardíacas em quase 50%. Fica comigo. O primeiro hábito parece óbvio demais para ser levado a sério, mas não é. Esses centenários comiam em horários fixos todos os dias. Não por disciplina, por necessidade. A vida no campo, a rotina da casa, o ritmo do trabalho, tudo impunha horários. E o que a ciência levou décadas para entender é que esse ritmo fazia algo fundamental no organismo. Quando você come nos mesmos horários todos os dias, o corpo aprende a se preparar. O pâncreas começa a produzir insulina antes mesmo de você comer, porque já sabe que está na hora. É como uma equipe de trabalhadores que conhece o horário do expediente. Quando todos sabem a hora de começar, o trabalho flui. Quando ninguém sabe, o caos se instala. Pesquisadores de Harvard analisaram dados de mais de 100 mil adultos. A conclusão foi direta. Irregularidade nos horários das refeições está ligada ao aumento do risco de diabetes tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares. A dona Helena, paciente minha, tinha 87 anos quando me disse que nunca tinha pulado um almoço na vida. Ela não sabia explicar a ciência por trás disso, mas o corpo dela sabia. Hoje você pode fazer uma coisa simples. Escolha 3 horários fixos para as suas refeições e tente manter esses horários por 7 dias seguidos. Só isso. Esse segundo hábito não tem nada a ver com alimentação ou remédio. Tem a ver com luz solar de verdade, na pele, nos olhos, logo cedo pela manhã. As gerações mais antigas saíam para trabalhar na roça, para caminhar até a bodega, e faziam isso nas primeiras horas do dia. A exposição à luz solar pela manhã regula o relógio interno do seu corpo. Quando os olhos captam aquela luz clara do começo do dia, o cérebro recebe o sinal de que é hora de estar acordado. E isso organiza todo o ciclo de sono e vigília das próximas 24 horas. É como apertar o botão de reiniciar em um relógio que perdeu a hora durante a noite. Sem esse sinal, tudo que depende dele fica descalibrado. Um estudo publicado no periódico Current Biology acompanhou adultos com mais de 60 anos e mostrou que os que se expunham à luz natural pela manhã dormiam melhor, tinham pressão arterial mais estável e relatavam muito menos depressão. Hoje, a maioria das pessoas acima dos 50 acorda e liga o celular antes de ver o sol. Se você puder, amanhã cedo, saia por 10 minutos à varanda ou à calçada, sem óculos escuros, antes das 9 da manhã. 10 minutos. É o suficiente para começar a regular esse ciclo. Essas pessoas que chegaram longe comiam feijão quase todos os dias. Era o que tinha. E o que tinha acabou sendo um dos alimentos mais estudados para a longevidade no mundo inteiro. O feijão alimenta as bactérias boas do intestino, e é aí que está o ponto que poucos médicos explicam na consulta. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, mostraram que a variedade de bactérias que vivem no seu intestino está diretamente ligada à longevidade. O intestino é como uma fazenda. Se você não alimenta o solo com os nutrientes certos, a colheita vai fracassar. Seu João, 94 anos,
Come feijão no almoço todos os dias desde que tem memória. Uma vez eu perguntei qual era o segredo da saúde dele. Ele me olhou com aquele sorriso de quem sabe algo que o mundo esqueceu e disse que era feijão com arroz e sombra de árvore. Não é literatura, é sabedoria acumulada. Se você está assistindo até aqui, me faz um favor. Aperta o botão de curtir agora. Isso leva 1 segundo e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam dessas informações. E continua comigo, porque o próximo hábito é o que mais me surpreendeu nos meus anos de medicina. Junto com o feijão na mesa dessas pessoas, havia sempre uma chaleira. Os mais longevos bebiam muito chá, feito em casa com ervas do quintal. Camomila, erva cidreira, hortelã, boldo, e a ciência veio confirmar o que a avó de todo mundo já sabia. Um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology acompanhou mais de 100 mil pessoas ao longo de 7 anos e descobriu que beber chá de ervas com regularidade estava associado a uma redução de quase 20% no risco de doenças cardiovasculares. Pense nos seus vasos como canos que acumulam depósito ao longo dos anos. O chá funciona como uma água levemente descalcificante que passa todo dia, mantendo o interior mais limpo do que ficaria sem esse cuidado. Dona Antônia, 82 anos, chegou ao meu consultório com um perfil cardiovascular que envergonharia alguém 20 anos mais jovem. Quando eu perguntei sobre os hábitos dela, ela listou tudo com naturalidade e no final disse que tomava chá de erva cidreira todo dia depois do almoço desde os 15 anos. Nunca tinha largado esse hábito. Agora, o que vou te mostrar é o hábito que mais me impressionou quando comecei a olhar para esses dados. Não tem nada a ver com comida, remédio ou exercício. Tem a ver com pertencimento. Os centenários brasileiros tinham comunidade. Tinham vizinhos que conheciam pelo nome, a missa do domingo, o grupo de costura, a tarde na calçada. E isso não era luxo. Era sobrevivência emocional. O estudo de Harvard sobre desenvolvimento de adultos, o mais longo estudo sobre saúde já conduzido na história, acompanhou mais de 700 pessoas ao longo de mais de 80 anos e chegou a uma conclusão que derrubou tudo que os médicos acreditavam. A variável que mais impactou a longevidade não foi o colesterol, não foi o peso, não foi a pressão. Foi a qualidade dos relacionamentos humanos. Pessoas com laços sociais fortes viviam em média 7 anos a mais do que as que viviam isoladas. O isolamento causa no corpo o mesmo estrago que fumar 15 cigarros por dia. Seu Raimundo tinha 66 anos quando perdeu a esposa. Em 6 meses, a pressão disparou, o colesterol subiu e a depressão se instalou. Ele não mudou a alimentação. O que mudou foi que parou de ter com quem conversar. Quando entrou para um grupo de caminhada do bairro, a recuperação foi mais rápida do que qualquer remédio que eu tinha prescrito. Se você conhece alguém acima dos 60 que vive sozinho, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Porque o que eu acabei de dizer pode ser literalmente a informação que ela precisava ouvir. Sabe o que o seu Raimundo disse quando eu perguntei por que resolveu entrar no grupo de caminhada? Disse que precisava de um motivo para sair da cama. E foi essa frase que me levou ao próximo hábito. Os centenários tinham um propósito, um motivo para levantar todos os dias. Para alguns era a roça, para outros eram os netos, para outros era a horta ou o artesanato. No Brasil, chamamos isso de ter serventia. Os japoneses de Okinawa, uma das regiões com mais centenários no mundo, chamam de Ikigai. Mas nossos avós já viviam esse princípio sem precisar de nome estrangeiro para ele. Pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, acompanharam mais de 50 mil adultos e descobriram que aqueles com senso claro de propósito viviam em média 5 anos a mais e tinham metade do risco de desenvolver demência. Propósito não é coisa de filósofo. É coisa de quem acorda com vontade de sair da cama, mesmo no dia frio. Se isso soa distante agora, a pergunta é simples. O que te faz querer sair da cama mesmo nos dias difíceis? O tamanho do propósito não importa. O que importa é que ele existe. E se propósito e comunidade cuidavam da saúde emocional dessas pessoas, havia um hábito noturno que cuidava do cérebro de uma forma que a medicina só foi entender muito tempo depois. Eles dormiam cedo e acordavam cedo.
Não porque queriam, porque a vida sem eletricidade assim exigia. O que poucos sabem é que o sono profundo é o único momento em que o cérebro faz a própria faxina. Existe um mecanismo de limpeza que só se ativa quando você está dormindo profundamente e que remove toxinas que se acumulam durante o dia, incluindo proteínas ligadas ao desenvolvimento do Alzheimer. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram esse sistema em 2013 e o mundo científico ficou em choque. A pergunta que todo mundo fez foi: como é que não sabíamos disso antes? Quando você dorme tarde ou tem um sono fragmentado, essa limpeza não acontece. As toxinas vão ficando, não de uma vez, como poeira que ninguém vê crescer até o dia em que cobre tudo. Os centenários dormiam entre 7 e 8 horas por noite, em ambientes escuros e silenciosos, e acordavam naturalmente com a luz do sol. Se você tem dificuldade com o sono, experimente esta noite. Desligue as telas 1 hora antes de deitar. Apenas isso já melhora a profundidade do sono em pessoas acima dos 50. Dona Luzia, 75 anos, ex-professora, caminha todo dia de manhã até a padaria do bairro. 30 minutos. Todo dia. Há 20 anos. Quando eu olhei para os exames dela, parecia que estava olhando para alguém 10 anos mais jovem. Quando eu perguntei o segredo, ela disse que nunca tinha parado de andar. Simples assim. Os centenários caminhavam todos os dias, em ritmo natural, sem pressa. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine, com mais de 16 mil adultos acima dos 70 anos, mostrou que caminhar ao menos 30 minutos por dia reduzia o risco de morte por qualquer causa em quase 40%. Não porque é intenso, mas porque é constante. O coração dos centenários era como um motor que recebeu manutenção regular ao longo de décadas. Não foi forçado além do limite. Foi exercitado com constância e respeito. E quase sempre com companhia. Iam ao mercado caminhando. Visitavam o vizinho caminhando. O movimento estava integrado à vida, não separado dela como uma obrigação. O que vou te falar agora é o hábito que mais vejo sumindo das casas brasileiras. Os centenários passavam tempo com plantas. Tinham horta, quintal, jardim. E o simples ato de ter as mãos na terra, de cuidar de algo vivo, tem efeito real na saúde. Um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology comparou adultos que cuidavam de plantas com adultos que faziam atividade no computador pelo mesmo tempo. O grupo das plantas apresentou redução significativa nos níveis de cortisol e pressão arterial mais baixa. O contato com a terra expõe o corpo a bactérias benéficas do solo que educam o sistema imunológico. Pense em um cachorro que passou a vida inteira em apartamento. Ele desenvolve alergias e ansiedades que um cachorro criado no quintal raramente desenvolve. O nosso organismo funciona de forma parecida. Ele precisa de informação do mundo real para se regular. Hoje, você pode começar com um vaso, uma horta de temperos na janela. O hábito não exige quintal, exige contato. Uma vez, no final de uma consulta, a dona Margarida me perguntou: Doutor, existe algum lugar onde eu posso encontrar tudo isso junto, em linguagem simples, para eu consultar em casa? Essa pergunta me fez perceber que o conhecimento que eu acumulei ao longo de anos acompanhando esses pacientes precisava sair do meu caderno. Organizei tudo em um guia direto, com um plano de 30 dias para aplicar cada hábito na prática. Está disponível por R$ 17,00 na descrição, com garantia de devolução em 30 dias. E continua comigo, porque ainda temos 8 hábitos. E os que vêm agora são os que mais surpreendem. A dona Margarida, aliás, ilustra bem o próximo hábito. Ela tem 89 anos, ainda cozinha toda semana. E quando eu perguntei se usava algum tempero pronto, ela me olhou com uma expressão de quem acha que você fez uma pergunta muito estranha. Os centenários se alimentavam de comida feita em casa, com ingredientes que conheciam, sem rótulo, sem lista de compostos que ninguém consegue ler. Um estudo publicado no British Medical Journal descobriu que cada aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados estava associado a um aumento de 12% no risco de câncer. A comida caseira é como uma conversa entre o corpo e algo que ele reconhece.
Os ultraprocessados são como uma carta escrita em idioma desconhecido. O organismo gasta energia tentando decifrar e processa o que consegue, mas sempre com um custo que vai se acumulando em silêncio. Junto com o que comiam, havia o como comiam. Sentados, em silêncio ou em boa conversa, mastigando com calma. A mastigação ativa enzimas na saliva que iniciam a digestão, antes mesmo que o alimento chegue ao estômago. Quando você come rápido, o estômago trabalha muito mais, o que gera inflamação ao longo do tempo. E o sinal de saciedade leva cerca de 20 minutos para chegar ao cérebro. É como encher um copo com calma. Você percebe quando está cheio. Quem despeja tudo de uma vez transborda antes de perceber. Quem come devagar come menos sem sentir que está fazendo dieta. E tem algo que esses centenários faziam sem nenhuma intenção especial, mas que a ciência levou décadas para entender. Eles jantavam cedo, às vezes às 5 ou 6 da tarde, e só voltavam a comer no café da manhã do dia seguinte. Uma janela natural de entre 12 e 14 horas sem comer. A ciência chama isso de autofagia. E o pesquisador Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por desvendar como esse mecanismo funciona nas células. Durante o jejum, as células reciclam os próprios componentes danificados. É como uma fábrica que aproveita o horário de folga para fazer manutenção interna. Sem esse período de pausa, o desgaste vai se acumulando sem que ninguém conserte. Seu Ernesto, 86 anos, sempre jantou cedo porque o corpo pedia, como ele mesmo dizia. Depois do jantar, chá e cama. Quando eu expliquei para ele o que a ciência descobriu sobre esse processo de limpeza celular, ele riu e disse que o corpo sabe mais do que a gente pensa. Aqui é onde muita gente leva um susto, porque o que vou te dizer parece coisa de almanaque, mas é fisiologia. Os centenários riam muito, com frequência, em grupo, com liberdade. Pesquisadores da Universidade Loma Linda, na Califórnia, mostraram que rir pode reduzir os níveis de hormônios do estresse em até 70% em apenas alguns minutos. Pense no riso como um massageador interno. Quando você ri de verdade, o diafragma se contrai com força, a circulação melhora, o sangue se oxigena e o sistema de defesa do organismo se fortalece. Os centenários não estavam livres de problemas. Estavam livres da seriedade excessiva com que a vida moderna nos ensinou a encarar tudo. Dona Francisca tinha 91 anos e ria de si mesma toda vez que esquecia uma palavra. Dizia que era o cérebro fazendo faxina. Eu nunca mais esqueci essa imagem. O próximo hábito preciso apresentar com cuidado, porque não é sobre crença. É sobre pausa. Os centenários tinham algum momento do dia dedicado a algo maior do que eles mesmos. Para alguns, era a oração da manhã. Para outros, era sentar na varanda e observar o fim da tarde. Para outros, era simplesmente a gratidão silenciosa antes de dormir. Um estudo publicado pela Associação Americana de Medicina Interna acompanhou mais de 74 mil profissionais de saúde durante 20 anos e descobriu que os que tinham alguma prática contemplativa regular, fosse religiosa ou não, apresentavam taxa de mortalidade significativamente menor. Essas pessoas lidavam melhor com o estresse, tinham redes sociais mais fortes e mantinham senso de propósito. A prática contemplativa funciona como um freio. Em algum momento do dia, você para, respira, reconhece o que tem. Presta atenção, porque esse hábito é o que mais me chamou a atenção nos pacientes que chegaram mais longe. Eles não reclamavam o tempo todo. Não é que fossem ingênuos, é que quando algo ruim acontecia, interpretavam como passageiro, não como destino. Temporário, não permanente. Pesquisadores de Yale acompanharam adultos acima dos 50 anos e descobriram que aqueles com atitude mais positiva em relação ao próprio envelhecimento viviam em média 7 anos e meio a mais. Isso é mais do que o que se ganha com qualquer medicamento conhecido. O corpo de uma pessoa que carrega rancor crônico produz mais cortisol, mais adrenalina, mais inflamação. O corpo de quem encontra algo de bom, mesmo nos dias difíceis, produz menos desses hormônios destrutivos. Isso dá para medir no sangue. Seu Antônio, 83 anos,
perdeu a casa em uma enchente aos 67. Quando eu perguntei como tinha superado, ele disse: "O que foi, foi. O que tenho agora é o que importa." Esse homem tinha o nível de cortisol de alguém 30 anos mais jovem. E aqui está o hábito que une tudo o que falamos até agora em um único gesto cotidiano. Os centenários cuidavam de alguém. Sempre tinham alguém que dependia deles: netos, animais, plantas, vizinhos idosos. Pense no cuidar como um exercício do coração emocional. Assim como o coração muscular precisa de atividade física para se manter forte, o coração emocional precisa de vínculos reais para não perder sua vitalidade. Um estudo da Universidade Johns Hopkins mostrou que cuidadores voluntários regulares tinham risco 70% menor de desenvolver depressão grave. Dona Rosa, 78 anos, cuida do cachorro, das plantas e da vizinha que não enxerga bem. Quando eu perguntei se ela se sentia velha, ela me disse: "Velha? Eu ainda tenho muita gente que precisa de mim." Essa frase está no meu consultório até hoje. E chegamos ao último hábito, o mais silencioso de todos. Os centenários brasileiros aceitavam o tempo. Não lutavam contra ele. Envelheciam com dignidade, com a cabeça erguida, sem vergonha da idade. Essa aceitação não era resignação. Era sabedoria de quem entende que o corpo tem uma lógica própria e que brigar com ela cansa mais do que qualquer doença. O estresse da negação do envelhecimento tem um preço que o corpo paga de verdade. A obsessão com a aparência cobra esse preço em dobro. E a comparação diária com quem ainda é jovem cobra mais ainda. Esse estresse corrói as células, encurta os telômeros, que são as capas protetoras do nosso material genético, e acelera exatamente o que a pessoa está tentando evitar. É como apertar mais o parafuso que já está afrouxando. A pressão piora o que você quer consertar. Os pacientes que eu vi chegar aos 100 anos com saúde e lúcidos tinham uma leveza em comum. Não porque a vida tinha sido fácil, mas porque tinham aprendido, ao longo dos anos, a carregar apenas o que precisavam carregar. Você acabou de ouvir 17 hábitos que não custam nada e que a ciência confirma um a um. Hábitos que os brasileiros mais longevos praticavam sem saber o nome científico de nenhum deles. Só sabiam que funcionava porque o corpo respondia, os filhos cresciam saudáveis e a vida continuava. Se você quiser um guia com todos esses hábitos em formato prático, com um plano de 30 dias e as fontes científicas de cada afirmação, o link está na descrição por R$ 17, com garantia de devolução total em 30 dias. O corpo que você tem hoje é o resultado dos hábitos que você praticou até agora. O corpo que você terá daqui a 10 anos começa a ser construído a partir de hoje. Cuide bem dele. Eu sou o Dr. Paulo e te vejo no próximo vídeo.